Nós vamos continuar com as nossas exposições dentro do livro de Colossenses. Nós estamos literalmente partindo para a reta final do livro. O texto que nós vamos expor hoje, que eu vou expor essa noite, ele faz parte da curva final, por assim dizer. Nós já estamos caminhando para os últimos sermões, para a nossa conclusão da exposição desse livro. O nosso tema, o nosso título é esse: Cristo plenamente suficiente, nada a acrescentar, tudo a viver a partir dele. Não dá para você ver talvez aí no telão, mas há 3 linhas principais que nós estamos estudando durante a exposição desse livro. Colossenses 1, de 15 a 20, afirma que ele é supremo. É um dos primeiros textos que nós aqui expusemos. Uma sequência disso, uma outra afirmação sobre Jesus, é que ele é suficiente para a salvação e para a vida. Colossenses 2, versículos 8 a 10, estiveram trazendo isso para nós com bastante força. E há 2 semanas, e hoje, na 3ª semana, nós estamos exatamente nessa conclusão aqui dessa parte, apontando que Cristo, ou Ele, nosso Senhor suficiente, Ele transforma. Nós estamos percebendo que Ele transforma a nossa identidade e o nosso caráter. Colossenses 3, de 1 a 17. E daqui a 2 semanas nós vamos expor Colossenses 4, 3 semanas eu acho. Porque tem agora o missionário Guto vai estar com a gente no próximo domingo, então não há Colossenses no próximo domingo. No outro domingo a gente continua. Então, para os próximos domingos, para não errar a conta, ok? A gente vai estar expondo ao último pilar, que é que Ele nos envia para servir com humildade. A ideia de estar expondo um livro como esse, ela está muito ligada a gente perceber o que é a ideia de que um livro das Escrituras como um todo tem nos apontado. Ele tem nos feito compreender, tem nos feito viver. Por vezes é muito fácil, inclusive falei semana passada e vou repetir hoje. O sermão de hoje, se nós destacarmos de uma pregação expositiva, ele pode se tornar moralista. Faça isso, não faça determinada coisa, compre isso, faça tal coisa, rejeite aquilo, aceite isso. A nossa vida não é uma simples sequência de regras, do que eu posso, do que eu não posso, mas ela está firmada naquilo que eu me baseio, em quem eu me firmo. Por isso, o sermão desse dia, hoje, ele vai nos apontar para essa verdade de que precisamos agora, depois de pensar no alto, de matar o velho homem, como fizemos nos 2 últimos domingos, precisamos agora nos revestir de Cristo. Mas é importante a gente começar fazendo uma breve ilustração. E algumas pessoas têm gostado de eu estar fazendo essas ilustrações, até comentam que elas ajudam a compreender um pouco a ideia do livro, ou do texto que nós vamos ler. Imagina só, uma criança que foi adotada. E a gente tem histórias dessas em todo lugar, nas nossas famílias, amigos. Mas quando uma criança ela é adotada, ela é recém-adotada, ela chega, muitas vezes naquela família que ela chega, ela tem as suas dificuldades de encaixar-se. Ela, por vezes, não consegue compreender como aquela família nova funciona. E, às vezes, ela tem um medo de, se ela errar, dela ser rejeitada e mandada embora daquele lar. Não são poucas histórias que nós conhecemos de pessoas que, por alguma circunstância, passaram por adoção e tiveram rejeição no lar em que ela foi adotada. Eu conheci um rapaz que ele havia sido rejeitado em 2 lares que ele estava passando o processo de adoção. É muito difícil. Mas olha só que interessante, num lar onde talvez alguma criança possa ter sido adotada e ela tenha medo de errar e ser mandada embora, se ela tem pais que de fato a amam, eles vão olhar para essa criança que errou, essa criança adotada, e vai falar: olha, você não tem que ter medo de ir embora ou de ser expulso de casa, porque você já é nosso filho. Quanta segurança traria isso para o coração dessa criança? Somente quando essa verdade entra no profundo, no íntimo dessa criança, é que de fato ela vai compreender que ela tem alguém, ela tem algo em que ela possa se firmar.
E tendo esse algo que ela possa se firmar, as emoções, o equilíbrio realmente pode acontecer. E aí o comportamento dela não é o comportamento de uma criança que vive com medo, mas é uma criança que está agora recebendo a transformação que só o amor verdadeiro pode dar. Que só aquilo que transforma de fato, que é o amor, pode oferecer. Ela não obedece para ser filho ou filha. Essa criança agora, entendendo que é amada e tem alguém que cuida dela, ela começa a obedecer porque ela foi aceita. Ela começa a obedecer porque agora ela é da família. Ela é parte daquilo. O texto que nós estamos estudando hoje, ele exatamente lida com a mesma situação. Porque nós em Cristo Jesus, por meio da obra de Cristo, nós não estamos vivendo uma vida para sermos aceitos. Em Cristo Jesus, os que creem já foram eleitos. E esse é um termo bíblico que não se pode destacar e rejeitar. Aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, eles já foram aceitos. Eles são aceitos, e o texto vai começar dizendo que eles são eleitos, eles são santos e eles são amados. E essa é a grande verdade. Se você é alguém que já creu em Cristo Jesus, você já é um filho amado. Agora, por ser da família de Deus, viva uma vida de acordo com aquilo que você é. Essa é a realidade que nós vamos trabalhar na noite de hoje. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, e a partir do verso 12, acompanhar a leitura desse texto. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Por favor, feche seus olhos. Santo Deus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem nos feito. E na noite de hoje, ó Deus, lidamos com o nosso coração. Obrigado, ó Pai, porque nesse momento nós já podemos ter uma ideia do que estaremos ouvindo nessa noite. Mas não é uma questão simplesmente de entendimento mental, de compreensão de raciocínio, ó Deus. É uma ação do Teu Espírito, trazendo convencimento que nós precisamos. É uma ação vinda do Senhor, ó Deus, é uma graça vinda do Senhor, trazendo a nós um entendimento, além do nosso raciocínio humano, mas uma convicção, uma verdade do Senhor espiritual em nós. Peço, Deus, que o Teu poder, por favor, faça isso em todos os que creem nessa noite. E se há pessoas aqui que ainda não conhecem o Senhor, que por Tua graça elas possam ser alcançados e provarem, ó Deus, de quem o Senhor é e provarem da salvação que há na família de Cristo por meio da obra e graça do Senhor Jesus. É a oração que fazemos, ó Deus, clamando que nada e ninguém venha nos atrapalhar em nossa comunhão com o Senhor. Oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido você a ler comigo a grande ideia do livro. Por favor, está aqui. Quero ouvir vocês lendo. Vamos lá? Cristo para a salvação e para a vida cristã. Portanto, os crentes devem abandonar toda a confiança e qualquer acréscimo e viver fundamentados somente nele. Amém. É somente fundamentados em Cristo que podemos viver e que podemos ter de fato esperança. Essa é a grande ideia do livro que nós temos lido todos os domingos e que temos pregado. A grande ideia desse texto, eu brinquei alguns dias atrás, acho que não foi semana passada, acho que foi no outro domingo, eu falei, olha, eu tenho uma grande ideia, mas durante os meus estudos apareceu mais uma, esse aqui também.
Eu tenho uma grande ideia que eu mandei para todo o pessoal da música já desde o começo do mês passado, eu acho. Passei para todos. E é essa que eu vou ler aqui, mas durante os meus estudos eu acabei achando mais uma ou vendo uma outra que, puxa vida, faz sentido também. Essa daqui, a nova identidade em Cristo, ela produz relacionamentos marcados pelo amor, pela palavra, pela paz e pela palavra. Observe, nosso Senhor, Ele de fato é suficiente, Ele opera a sua obra em Cristo Jesus, Cristo faz toda a sua obra para que nós sejamos transformados, mas para que nós agora entendamos que precisamos viver uma nova identidade. Nós não somos mais filhos que são simplesmente adotados ou pessoas de segunda categoria. Ao contrário, em Cristo, nós somos da família dele. E é por isso que essa identidade em Cristo, ela produz relacionamentos marcados pelo amor, pela paz e pela palavra. E eu acabei entendendo também durante a semana aqui que a nova identidade recebida em Cristo deve produzir pelo poder do Espírito Santo um caráter e relacionamentos que revelem o próprio Cristo. Como é que eu posso me chamar de cristão ou ser chamado de cristão se aquilo que eu vivo e sou não parece com o Cristo que eu levo o nome? Faz sentido? Não faz. Como é que eu posso dizer que eu pertenço, sou, faço, me comporto como e comportar-se como crente? Qualquer um pode. Mas e a nova identidade em Cristo? Todos podem ter? Só os que foram de fato alcançados. Colossenses, a gente já vem falando, eu não vou repetir tudo isso, mas Colossenses tem nos ensinado diversas coisas. Todo domingo eu tenho colocado e acrescentado as novas coisas que nós temos aprendido. Mas o texto de hoje, conectado com toda essa ideia de que nós estamos sendo transformados para viver uma novidade de vida e agora experimentar de fato o que é essa nova identidade em Cristo, o texto que nós vamos ministrar nessa noite, estamos lendo, ele está realmente com uma intenção, porque Paulo, ou como eu brinquei esses dias atrás, e é a grande verdade, Deus deseja conduzir os cristãos a viverem uma espiritualidade verdadeira, na qual a nova identidade de Cristo, em Cristo, produz, pela ação do Espírito Santo, um caráter semelhante ao de Cristo. Relacionamentos restaurados e uma comunidade marcada pela paz, pela palavra e pela gratidão. Essas, sem dúvida, precisam ser uma comunidade marcada por paz, palavra e gratidão, precisam ser características de qualquer igreja que, de fato, sirva ao Senhor Jesus. Igrejas onde a paz não está acontecendo é porque há pessoas que não compreenderam a sua nova identidade em Cristo e continuam vivendo e cultivando a própria carne, os próprios pecados, a própria dureza do seu coração. Onde a paz não reina, o pecado reina. Observe, a Bíblia ensina que a palavra deve ser uma marca dessa comunidade, porque essa comunidade foi alcançada pela palavra que liberta. Há muitas igrejas hoje e há muitas comunidades cristãs onde a palavra é um acessório. Ela é torcida para falar aquilo que a gente quer, para a gente procurar subterfúgios para achar o que a gente deseja e não para nos submetermos a ela. Os irmãos perdoem, ainda estou em processo de sarar dessa gripe que deu aí. Tem muita gente tossindo. Se a gente ganhasse 10 centavos por tosse, eu já tinha garantido um bom fim de ano, viu? Ô tosse comprida. Tem um mês de tosse. Ao mesmo tempo, a palavra afirma que por termos ou por realmente haver um caráter semelhante ao caráter de Cristo, nós também devemos ser gratos. E como gratidão revela o coração, e a ingratidão também. A insatisfação revela o coração constantemente. A satisfação também. O texto está nos apontando para um caminho de esperança, para que a própria igreja deseje parecer-se com Cristo. Você deseja se parecer com Jesus? Essa é uma pergunta que pode parecer retórica, mas ele é o nosso modelo de homem perfeito, é o modelo de restauração plena, ele é o modelo de perfeição que Deus oferece. Se você quiser ser parecido com outra pessoa, mais do que ser parecido a Cristo, você está parecendo ou querendo ser parecido com alguém em pecado. Talvez o pecado ainda seja algo que você deseje intensamente. Mas parecer-se com Cristo só é possível
pela graça de Deus, pela graça de Cristo, por Cristo e em Cristo. Não é na sua força, não é na nossa capacidade, não é em nada aquilo que você e eu possamos fazer com as nossas mãos, que nós vamos nos aproximar do Senhor. Há uma forte dimensão comunitária nesse texto, porque nós estamos vendo a palavra uns aos outros aqui, nós estamos vendo a diálogo, a perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros, e tudo isso só é possível pela mortificação do pecado pessoal. Eu não posso suportar outro se o pecado em mim continuar reinando. Eu vou querer devolver aquela ofensa que ele cometeu da mesma medida ou pior. Então não é possível que a gente possa observar esse texto pensando só em mim. Não, esse texto ele tem uma forte visão comunitária. E os verbos aqui, e a gente vai gastar bastante tempo nisso aqui, ó, suportar, perdoar, ensinar, admoestar, cantar. Cantar? Esse texto fala de música. E música é uma expressão de um coração grato, de um coração que ama a Deus. E agradecer. Nós temos visto isso, e aquela sessão do capítulo 3 que eu mostrei ali no comecinho, 1 a 4 aponta para a nova identidade em Cristo, por isso nós pensamos no alto, começamos a pensar nas coisas do alto onde Cristo está. 5 a 11 nós fomos ensinados a remover as roupas velhas, e agora nós somos chamados a vestir as roupas novas, sem qualquer associação com a banda aqui, tá ok? O fato, e é uma verdade que as Escrituras têm nos ensinado, é que quem foi unido a Cristo deve abandonar decisivamente os pecados da velha humanidade e precisa aprender a viver de acordo com a nova identidade recebida em Cristo. Mas a pergunta que a gente faz é essa: que vida que deve se viver em Cristo? Porque quem foi transformado por Cristo deve manifestar o caráter de Cristo em sua vida e na comunhão com a igreja. A primeira sessão do texto que nós vamos expor, e é a sessão maior desse texto, então você vai achar talvez que nós não vamos terminar o sermão hoje, mas vamos, tá? A maior seção desse texto, ela se encontra dos versículos 12 a 14, onde nós vamos entender o que é revestir-se ou revistam-se do caráter de Cristo. O texto está aqui, eu vou lê-lo novamente. Quero que você comece lendo por essa ideia do portanto. O que é o portanto? É diante de tudo aquilo que já foi ensinado e que nós agora acabamos de ver, numa síntese muito breve aqui, que nós temos uma nova identidade, que é necessário remover as roupas velhas. Nós precisamos agora entender o que é essa nova roupa, quais são as roupas novas em Cristo. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Esse bloco, no fim das contas, então, ele é o fundamento de todo o argumento, porque, portanto, diante de tudo isso que Cristo fez, como eleitos, e a palavra aqui, olha só que interessante, Paulo não começa dizendo, gente, revistam-se, façam algo. Não. Ele vem trazendo as bases que transformaram a vida, que podem fazer com que agora, com a nova vida de Cristo em mim, eu possa ser revestido ou revestir-me da vida de Cristo. E ele utiliza essa palavra eleitos. E a palavra eleitos aqui, ela não tem outra conexão, não tem outra associação que não seja com o Antigo Testamento, apontando inclusive para a forma como Israel foi eleita por Deus, e essa eleição é aplicada para a igreja. Deuteronômio 7:6, Isaías 43, Isaías 45, são textos que você pode ler na sua casa depois com calma. Eu não vou fazer isso agora aqui, porque senão nós vamos perder o nosso horário de trabalho amanhã. Tenho quase certeza, porque são assuntos que vão explodir, assim, a gente vai andar muito tempo aí. Mas a verdade que nós estamos lidando é que como eleitos, e a palavra literalmente é essa, escolhidos, eleitos, selecionados. Essa palavra no texto original e no grego bíblico, ela nunca é uma palavra neutra, que não há ação de nada. Ao contrário, ela sempre envolve o quê? Escolha intencional, iniciativa de Deus e propósito. Deus faria alguma coisa sem propósito? Não. Nós humanos fazemos qualquer coisa sem propósito?
Algumas talvez, né? Algumas talvez a gente faça sem propósito algum. Outras a gente faz com propósito, mas talvez não seja compreendido. Talvez não seja entendido o que nós fazemos. Foi o meu sem fio aqui que acabou. O pessoal de casa não está ouvindo. Acabou a pilha, por favor. Espera aí, pessoal de casa. Vamos trocar rapidinho aqui. Pessoal da transmissão aí, depois a gente edita, né? Da transmissão não, da edição. Aí o Felipe edita para nós, por favor. Vamos lá que vai dar certo. Eu acho. Não vai dar certo se eu colocar a pilha errada, né? Gente, ao vivo é assim. A gente tem que aprender com as circunstâncias. Olá, você que me ouve novamente em casa, não se preocupe, a culpa não foi da sua internet, nem da sua TV. Foi a pilha do meu microfone que acabou. Voltando aqui então, a ideia dessa escolha intencional é um pouco diferente daquilo que nós fazemos, talvez na nossa humanidade. Humanamente falando, nós tomamos às vezes decisões e posições que parecem não ter propósito nenhum. Nós às vezes parecemos que estamos perdendo tempo. Deus não dá ponto sem nó. Não há um termo mais simples e mais objetivo do que esse. Mas olha só que coisa interessante. Esse texto, ele não está agora apontando para uma questão de salvação. Quando nós falamos de eleição, parece que a nossa mente vai direto para a obra de Cristo, aí nós vamos falar da ceia de novo, nós vamos falar de todos os resultados, da forma como Deus salva. Não é o propósito do texto lidar com isso, senão o apóstolo Paulo estaria trabalhando, senão o Espírito Santo estaria dizendo, teria escrito coisas sobre isso. Mas o ponto nosso aqui é ética. E por que o assunto é ética? Por que Paulo começa a falar de eleição? Como assim ética? Porque Paulo, ou o Espírito Santo, ele quer fundamentar a ética na identidade. Porque olha só, ele não está falando, revistam-se para que Deus os escolha. Se comportem para ser aceitos na casa dos seus pais novos. Não. Ele está falando o contrário. Deus já os escolheu. E por terem sido salvos, serem alcançados pela graça de Deus, por terem seus corações transformados, agora nós precisamos viver como o povo de Deus e não mais como qualquer outro. Nós precisamos viver agora debaixo de uma nova vida, que é fruto da verdadeira vida, a vida de Cristo em mim, a vida do Evangelho em mim. Essa é a vida que está nos proposta agora. E é por isso que ele fala, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se. E há muitos ainda tentando conquistar a aceitação de Deus. E há muitos que acham que porque uma hora ou outra pecaram, Deus os rejeitou completamente. Qual é o sentido de Deus salvar se a obra dele for incompleta ou imperfeita? Já pensou nisso? O que eu quero dizer com isso? Qual é o sentido de Deus enviar o seu filho para salvar se eu, na minha limitação e na minha incapacidade, tiver condição de destruir uma obra que Jesus fez? Quem é Deus aí? Sou eu ou ele? Quem tem poder aí? Sou eu ou ele? Nós precisamos avaliar isso, irmãos. E muitas vezes nós estamos vendo pessoas dizendo, olha, cuidado para que você não perca a sua salvação. Se a salvação foi feita por você, você vai perdê-la. Mas se a salvação é a obra de Deus por meio de Jesus Cristo, ninguém pode destruí-la. Isso não é licença para que você viva uma vida perdida. Ao contrário, por ser de fato salvo em Cristo Jesus, a sua vida, as suas roupas precisam ser compatíveis com aquele a quem você agora pertence. Se você olhar para uma família e observar as roupas deles, você vai perceber que muito provavelmente os pais se vestem de um determinado jeito, e se eles têm filhos pequenos que não escolhem suas roupas, qual é a forma como os filhos se vestem? Semelhantes aos pais. Não é verdade?
Pais, eu estou aqui inventando história. Mães, pais não, porque os pais às vezes não sabem nem que roupa ele põe. Mas as mães sabem que roupa põe nos filhos e que põe no próprio marido. Não é assim? Em casa lá eu só ouço assim, cara, pergunta: você vai de quê hoje? Eu falei: eu vou hoje de pastor, me passa uma camisa social. É a frase que a gente usa em casa. Você vai do quê? Eu falei assim: não, eu vou de gente normal. Parece que pastor não é gente, né? Aí eu venho de polo, eu venho de camiseta, eu venho mais tranquilo. Aí eu falo assim: não, hoje eu vou de pastor em evento oficial, é eterno. Vocês já me viram de terno? Só na minha posse. E vocês vão ver de terno só num casamento, talvez, ou em algum outro evento desse tipo, um pouco mais formal. Não é o meu estilo. Nenhum problema em colocar terno com isso. Mas agora pense. Nós pertencemos a Cristo? Você é parecido com Ele? Eu sou parecido com Ele? Aquilo que nós falamos parece com o Deus a quem nós servimos? Saibam disso, não é porque você errou que você vai se desviar. Você já é escolhido, você já é alguém que já foi transformado em santo. Você é alguém que já é amado. Mas é necessário que você e eu vistamos as roupas. E é por isso que o texto bíblico vai nos lembrar, e é que eu quero ser específico disso. Apontando a palavra santos aqui, no contexto bíblico, não tem nada a ver com uma auréola, né, na cabeça, asinha de anjo, não. A ideia de santos é separados por Deus. É Deus fazendo você se separar do mundo de onde você fazia parte. Lembrando do capítulo 1, em Cristo Jesus nós somos retirados do império das trevas e somos levados para o reino do seu Filho amado. E a palavra amados aqui, a palavra grega, a raiz grega, é a tal do agapau ou ágape, que a gente sabe que é o amor incondicional de Deus. O amor incondicional de Deus nunca foi licença para ninguém pecar. Mas o amor incondicional de Deus é o meio pelo qual você sabe que se você pecar, observe, tem um se você pecar, você tem um advogado diante do Senhor, que é o próprio Senhor Jesus, que inclusive não apenas defende você, mas morreu por você, para que você possa ter certeza de que alguém, que é o nosso Deus, lhe ama e quer que você viva de uma forma diferente. Não é possível viver uma forma diferente para ser amado, é o contrário. Por ser amado, nós vivemos uma vida diferente. Antes do dever, antes da obrigação humana, ao amor de Deus manifesto. E é por isso que essa ordem aqui é importante. Antes do imperativo vem a graça. Antes da ordem vem a misericórdia. Entender que só é possível servir a Cristo porque Cristo nos amou é o importante nesse momento. Porque senão é mais um ritual. É mais uma tentativa humana, um esforço pessoal em tentar alcançar a salvação, que ela é dada por misericórdia. E aí que vem essas vestes, essa roupa nova que nós estamos recebendo do Senhor, que está sendo apresentada aqui no versículo de número 12, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Em outras traduções, utiliza-se a palavra misericórdia. Eu optei por mantê-la aqui, porque o texto original ele usa um termo interessante: entranhas de misericórdia. O que é isso? Tem ideia do que é entranhas de misericórdia? Já aconteceu com você, de você sentir compaixão a tal ponto daquilo mexer com o seu íntimo e mexer inclusive dentro de você? Tanto essas culturas mais antigas, elas utilizavam-se muito dessas figuras de linguagem, mas de expressões corporais. Quando a Bíblia fala, né, que nós devemos amar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso ser, do profundo de nós, ela está dizendo que nós devemos amar de toda a nossa entranha. O que é entranha? Na cabeça deles, naquela época, quando aconteceu alguma situação de medo, onde é que você sente frio? Barriga. Quando você fica nervoso, onde você sente dor? O que é isso? A central das emoções do corpo na cabeça daquele povo da época está nas entranhas.
Quando a Bíblia fala de entranhas de misericórdia, é de misericórdias tão profundas, é de um coração que não apenas bate e pulsa sangue, mas é de um coração das emoções que sofre junto. Compaixão é compadecer-se de outro, é ter paixão do outro, é exercer amor sobre o outro. Misericórdia é reconhecer a miséria da cardia, miséria do coração. Quando Deus exerce misericórdia sobre nós, é porque Ele vê a miséria que nós somos sem Ele. É porque Ele sabe o vazio que temos. E quando Ele nos chama a ser misericordiosos com os outros, Ele nos chama a reconhecer a misericórdia que Ele derramou sobre mim, mas a misericórdia que o outro precisa. E observe, o texto está falando aqui que essas partes, elas são vindas do caráter de Cristo. O resultado da nova vida em Cristo é que agora a misericórdia de Deus não deve ser vinda só a mim, mas ela deve fluir de mim. Como o texto afirma, eu preciso me revestir de profunda compaixão, de entranhas de misericórdia para os meus irmãos, para aqueles que estão à minha volta. Eu também preciso agora me revestir de bondade. E bondade aqui não é ser bobo, não é estar com um sorrisinho no rosto o dia todo, mas é alguém que tem disposição de fazer o bem. Uma vida onde viver e fazer o bem não é forçado, não se faz para ser visto. Você é bom porque experimentou a bondade. Você partilha daquilo que recebeu. Bondade aqui não é fazer atos moralmente bons, mas é você dividir a bondade de Deus através da sua vida para quem precisa de bondade. E aí que está o ponto, gente. Essas situações, elas são fundamentais, mas elas só podem ser vividas se Cristo, de fato, viver em nós. Porque é por haver uma nova identidade de Jesus em nós que nós podemos experimentar isso. E aí agora vem uma das palavras mais difíceis em todos os tempos, mas para aquela época, a cultura em Colosso, mais ainda, humildade. É uma das maiores virtudes cristãs. Mas humildade é um negócio tão complicado que a hora que você sabe que é humilde, ou que você se identificou humilde, você perdeu a humildade. Conhece? Pois é igual o camarada que chega e fala assim: rapaz, eu sou humilde, hein? Mas eu só não sou mais humilde porque eu sou um cara modesto. Senão, eu era mais humilde. Esse é humilde que dá gosto. Humildade. E olha só que interessante, em Colossos, falar de humildade é apresentar-se como fraco. Sabe por quê? Colossos era uma central de filosofias, uma central de pensamento, uma central grega de pensamento, de filosofia, era um centro de desenvolvimento filosófico. E qualquer pessoa que se colocasse em uma condição humilde, ou mais reservada, ou mais modesta, era vista como fraca. Imagina você, um apóstolo Paulo da vida, ou um missionário, ou uma pessoa que está sendo confrontada nas suas ideias, ouvir alguém pondo o dedo no seu rosto, insultando você, discutindo contra os seus argumentos, aí começando a falar de você, e você, ao invés de devolver na mesma medida, colocar-se numa posição de humildade e ouvi-lo atentamente, respeitosamente, e continuar o tratando com dignidade. Como é que as pessoas iriam vê-lo? Fraco, incapaz, argumentos fracos, não vive o que prega, não vive o que crê. No fim das contas, o que ele crê não serve para nada. Uma outra palavra importantíssima da gente perceber aqui, o texto bíblico está nos apontando a ideia de mansidão. E o que é mansidão? É ser bobo? É ser omisso? No contexto bíblico e no sentido bíblico, mansidão é ter poder sobre controle. O que é isso? É ter poder, mas não usar esse poder para benefício próprio. Não é fraqueza. Ser manso nunca foi autorização para que você seja bobo e as pessoas pisem em cima de você, mas é saber que você pode mudar uma situação, saber que você tem poder para mudar isso, e ao mesmo tempo entender que aquela pessoa talvez não esteja pronta, não esteja preparada, ela não entenderá as suas posições, e talvez essa mudança que você imponha,
que é melhor às vezes fazer o silêncio. Qual exemplo a gente tem sobre isso? Jesus. Jesus, quando humilhado, não revidava. Ele era manso e humilde de coração porque era bobo? Não. Ele tinha todo o poder na mão. Ele poderia fazer qualquer coisa a qualquer momento. Mas ele entendeu que as pessoas não compreenderiam o que estava acontecendo à sua volta. E se Jesus de fato ali se revelasse como Deus em alguns daqueles momentos onde ele foi confrontado, as pessoas não entenderiam quem ele era. E talvez todo o ministério e a obra dele não teriam se concluído como se concluíram de forma gloriosa, sendo ele alguém manso e humilde de coração e obedecendo ao Pai, preferindo dar o rosto para levar mais uma agressão do que, com toda a força e condição que ele tinha, arrancar a cabeça, não literalmente, ou talvez até mesmo literalmente, de alguém. E é importante que aprender a ser manso, porque por vezes, especialmente você que exerce liderança, você que está à frente de algo, seja no trabalho, seja na sua casa, seja na própria igreja, muitas vezes o silêncio é a grande resposta que você pode dar. Não porque você está ignorando a outra pessoa, mas é porque ela não está pronta para ouvir o que é de fato a verdade. E é preciso entender isso, irmãos. Ser manso não é ser bobo, mas por vezes é você saber o tempo certo e a oportunidade certa de ajudar o seu irmão, para benefício dele, não para humilhá-lo ou para menosprezá-lo. A gente às vezes aguenta, e a gente que eu falo geral, cada um de nós aguenta alguma coisa em alguma circunstância. Nós por vezes aguentamos, engolimos sapo, e o sapo desce com as pernas abertas, arranhando com a parede, e alguém jogando sal nele ainda. E você ali engolindo tudo isso. E quando ele entra, ele dá gruda aqui, cara, né? O gogó da gente, ele fica lá pendurado ainda. Nós estamos, às vezes, engolindo sapo, sem açúcar, sem sal, unhando a gente, mas aprendendo como Jesus. Aprendendo a ser como Jesus, que tinha o poder de transformar a pedra em pão, que tinha o poder de destruir os soldados que estavam o aprisionando ali, mas a ele foi melhor, por nossa causa, permanecer numa condição mansa, ser humilhado, para que o Senhor no tempo certo o exaltasse e nós pudéssemos de fato ter esperança. Essa última frase, se você leu aqui sobre longanimidade, talvez seja a mais difícil, porque longanimidade aqui não é ter longo ânimo para você conquistar seus objetivos. Longanimidade aqui é você ter longo ânimo para suportar pessoas difíceis por longo tempo. Calma, gente, não começa a ficar desesperado ainda, já tem gente fazendo assim já no banco ali. Outro coçando a cabeça, tem gente rindo já de nervoso, outro procurando calmante na bolsa. Calma, gente. Vamos ter longanimidade agora. Vamos exercer longanimidade, vamos suportar. O que são pessoas difíceis? Quem são pessoas difíceis? Eu entendi que você estava falando nossa. Era nós, né? Quem são as pessoas difíceis? Nós. Você se acha fácil, mas alguém olha para você e fala assim: eu não acredito que Deus fez um ser como esse e deixou aqui. A gente talvez não fale com essas palavras, mas talvez alguém diga isso de nós. Eu brinco sempre, né? Eu já falei isso aqui, é brincadeira, mas é fato. A gente às vezes está falando, a Bíblia fala, ama o próximo como a si mesmo. E aí você fala assim: Senhor, eu vou amar o próximo, porque esse que o Senhor deu aqui não dá. Deixa esse passar, o próximo que chegar a gente ama. Esse aqui não dá não. Não dá, calma, dá. Dá sim. Verso de número 13 vai nos apontar uma verdade importante. Suportem uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. A ideia aqui de suportar não é tolerar com irritação. Não é querer assim: não, pode mexer, vai lá. Ai, abençoado Senhor, quebra a mão desse menino. Não, o Senhor derruba esse pecador miserável. Não,
não é suportar com irritação, não é você manifestar o pecado na sua vida, de querer que aquela pessoa desapareça. Senhor, puxa vida, esse irmão hoje podia dar uma tropeçada em casa e parar no pronto-socorro, né? Ai, que horror! Ai, que horror mesmo! Mas quando você decide romper com alguém e não ter mais relacionamento com ele, a Bíblia te chama de assassino. Que diferença faz? Quando você mata o seu irmão no seu íntimo e fala, eu não quero mais relacionamento, eu não quero mais nada com essa pessoa, a Bíblia fala que você o matou no seu coração. Quem de nós não é assassino diante disso? A gente às vezes precisa relembrar ou ser instruído diante das verdades das Escrituras. A Bíblia afirma que nós devemos aprender a carregar uns aos outros nas suas fraquezas. Suportar o seu irmão porque ele pensa diferente durante uma circunstância que não afeta você, está tranquilo. Mas e quando o pensamento, a posição, a fala, a presença, o cheiro, só você saber que o irmão, a irmã, o fulano, a fulana estão aqui e eles vão fazer alguma coisa que vai tocar na sua vida, ou fazem e aquilo toca na sua vida, como é que você faz? Aí a gente chega no domingo à noite e começa a cantar aquela música, né? Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado. Aí olha pro seu irmão, ele tá assim pra você. Aí você canta, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando uma família. Viu como é difícil cantar essa música? Vamos fazer o seguinte, é fácil viver essa música? Só é possível se nós aprendemos a suportar uns aos outros. E suportar é carregar. Você percebeu o verbo? O termo grego, o suportar aqui, ele vai fazer a ideia de alguém carregar o outro enquanto ele está fraco. É como você levar alguém que é ferido ou debilitado em determinada área. Não pela guerra, mas pelo próprio caráter que ainda não foi transformado. Praticar paciência cristã, a ideia de suportar, quando sentimos empatia uns pelos outros e procuramos entender por que as pessoas agem como agem, andando de uma forma diferente de começar a criticar e menosprezar a pessoa. Nós somos chamados a, em Cristo, nos importar com o porquê aquela pessoa vive dessa forma e age dessa maneira. Porque nessa situação nós podemos ser instrumentos de transformação na vida do outro. E vice-versa, porque você é insuportável para alguém, assim como eu sou. Eu me lembro de uma vez, um conhecido meu fala assim, a igreja nossa lá é uma bênção, tem vários pastores, tem vários professores que ministram e tudo mais, mas tem uma irmã que a gente sabe lá que ela tem dificuldade com o pastor fulano de tal. E esse colega meu, um pastor também, ele falava assim, toda semana aquela irmã liga para mim para saber se o fulano de tal vai orar, vai cantar, vai pregar, vai dar aula, porque se for ela não vai. Eu preciso explicar esse exemplo? O que ele significa? Nós precisamos aprender a carregar as coisas como são, mas nós também precisamos olhar para essa irmã e precisamos olhar para aquele irmão que talvez nós consideremos difícil e tentar entender por que ele age como age. O que é que falta do caráter de Cristo naquele coração e no meu, para que nós possamos ser irmãos de verdade, que possam dizer que são uma família em Cristo. De verdade, não no nosso padrão. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se. Perdoar não é uma opção, porque o texto bíblico afirma de uma forma clara, porque da mesma forma como o Senhor perdoou vocês, vocês também devem perdoar uns aos outros. Colossenses 3,13. A razão de perdoar alguém é porque nós somos perdoados em Cristo. E esse é o ponto. Não é possível dar perdão se você não experimentou o perdão genuíno de Cristo. Não é possível dar o passo em perdoar alguém que muitas vezes nem reconhece que errou, nem reconhece que falhou conosco. E nem que às vezes intencionalmente fez isso. Tem gente que fala assim, meu amigo, você me machucou. Eu falo assim, machuquei mesmo, se fizer de novo vai levar outra.
E essa pessoa tem orgulho na podridão do pecado dela. Como é que você faz? Lava a mão, bate o pé, vamos pegar texto fora de contexto, não, vou bater o pé para esse pecador miserável, vou tirar a poeira do pé, está amarrado sem força, tchau, um abraço, não quero mais não. É assim? Como é que Jesus faz com você quando você peca? Comigo, quando a gente repetidamente, rotineiramente, às vezes no mesmo lugar, na mesma semana, 2, 3 vezes, no mesmo dia, como Ele nos faz? Até quando eu devo perdoar, Senhor? Até 7 vezes. Qual é a fala de Jesus? 70 vezes 7. Aí o cara compra uma tabelinha e põe lá 490 vezes. Vamos lá anotar, ó. Você já está na 353. Graças a Deus está acabando. Vai chegar uma hora que eu não vou te perdoar mais. É isso? Qual é a ideia do 70 vezes 7? Quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes Deus tem disposição em te perdoar? Um coração quebrantado não rejeita o Senhor. Arrependimento genuíno, Deus não rejeita. Quantas vezes você perdoa aquele seu irmão insuportável? Aquela sua irmã difícil? Quantas vezes essa pessoa virá pedir perdão? Não sei. Mas é aqui que está o Evangelho. Eu não perdoo porque o outro merece. Eu perdoo porque eu fui perdoado. Se essa pessoa vai continuar vivendo a vida dela daquele jeito, eu não preciso continuar vivendo o veneno do pecado na minha vida, em direção àquela pessoa ou a qualquer outra. Pelo contrário, da forma como Cristo me perdoou, eu devo perdoar. E é aí que vem o porém. Não é possível fazer isso sem compreendermos o último versículo dessa sessão. Acima de tudo isso, então, além de sermos santos, sermos unidos, sermos amados, além de termos profunda compaixão, além da bondade, de humildade, mansidão e paciência, além de suportarmos uns aos outros e perdoarmos mutuamente, acima disso, que esteja o amor. Porque é ele que é o vínculo da perfeição. E a palavra vínculo aqui, ela é mais ou menos aquela ideia de uma cinta, de algo que une, algo que prende, é como se fosse um elo que ajunta todas essas coisas. Porque é interessante, irmãos, se eu tiver compaixão de outro, sem amor a ele, essa compaixão pode virar orgulho e vaidade pessoal. Se eu me colocar numa condição de suportar alguém por longo tempo, e não amá-la, e não amá-lo, eu estou fazendo talvez na minha força ou por mera moralidade, não por obediência, não por quebrantamento. O amor é a cinta que prende todas as roupas que estão sendo colocadas em nós. O amor não vai substituir nenhuma dessas coisas aqui. O amor não substitui o suportar. O amor não substitui a humildade. Mas qualquer uma dessas ações sem amor, ela é vazia. 1 Coríntios capítulo 13 fala de muitas coisas que vão permanecer. Dentre as coisas que vão, aliás, desaparecer. Mas diante das poucas que vão permanecer, o amor é uma delas. E aí está o ponto. Essas virtudes, meus queridos irmãos, elas por hipótese alguma são um treinamento comportamental. Elas não são ações externas. Elas não são técnicas de inteligência emocional. E aí eu vejo diversas vezes cristãos procurando essas situações. Vamos fazer um curso de inteligência emocional para se comportar melhor. Eu acho que em ambientes, determinadas situações, isso é muito válido. Mas para a vida como um todo, sem transformação em Cristo, as técnicas vão falhar. Elas vão se esgotar. Não são habilidades pessoais, sociais. Caminhar com alguém difícil, com quem você não tem qualquer expectativa de receber algo dele, mas aquela pessoa é uma pedra de tropeço na sua vida. Não é possível se o Evangelho não tiver transformado o seu coração e se a transformação não tiver sido produzida pelo Espírito Santo. Porque sem regeneração, sem uma nova vida em Cristo, alguém pode imitar comportamentos por interesse, por educação ou por conveniência. É engraçado que às vezes a gente na própria vida cristã
suporta algumas situações, porque lá na frente isso pode ser útil para nós, pode ser bom para nós. Não, olha, eu não quis falar nada ali, porque é uma questão de educação. Não. Esses são apenas valores externos. Nós devemos suportar por causa da união com Cristo. Sabe por quê? Se você nasceu em uma família pai e mãe e tem irmãos, não há nada nesse mundo que possa romper com o fato de você ser irmão do seu irmão, ser irmã da sua irmã. O mesmo sangue, traços de genética, traços de DNA, voz, história, contexto, são todos iguais. Você é irmão dele, não tem como deixar de ser. Se você foi alcançado pela graça de Deus em Cristo e você recebeu a vida de Cristo, todos aqueles que assim pertencem a Cristo são irmãos por meio de Jesus. Não tem como você devolver o seu irmão, apesar de dar vontade. Mas como a gente fala, a vontade dá e passa, né? A vontade diante desse texto é: Senhor, não me faça ter vontade de devolver o meu irmão, mas faça com que a minha vontade seja similar à de Jesus, para amar, para suportar e para carregar o peso ou a fraqueza do meu irmão, para que ele seja restaurado. O Espírito Santo não nos ensina apenas a ter um agir diferente, mas ele tem poder para transformar o nosso afeto, o nosso amor, a forma como amamos, as motivações, os desejos, de modo que a mudança aconteça de dentro para fora. E é aí que vem a segunda seção do texto, versículo de número 15, e a gente está caminhando para a parte final. Lembra que eu falei que essa primeira sessão a gente ia gastar mais? Agora é mais rápido, fiquem tranquilos. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. A ideia aqui da paz de Cristo, ela é resultado dessa arbitragem do Senhor, da forma como o Senhor age nos nossos corações. Cristo deve arbitrar os nossos relacionamentos. E o contexto do texto não é que a paz de Cristo me dê condições de tomar decisões. Não é para decisões esse texto. E tem gente que usa esse texto para a ideia de tomar decisão. Olha, apareceu tal coisa. Nossa, eu estou com o coração em paz. Aí lê esse texto e fala assim: é isso aqui, ó. O contexto não é esse. Por quê? Olha o que vem atrás. Lembra o que a gente está aqui falando? Suportem uns aos outros, perdoem uns aos outros, que acima de tudo esteja o amor. Tenham paciência. Qual é o resultado disso? Como é que isso é possível? Por meio da paz. Cristo deve arbitrar os nossos relacionamentos, não o orgulho, nem a nossa preferência, nem a nossa tradição, nem os nossos interesses pessoais. A paz de Cristo gera a paz para a qual nós somos chamados a viver em um só corpo, a igreja. E é aí que vem um ponto importante. Se a paz de Cristo, ela é uma necessidade no meu coração, ela só é possível se eu de fato tiver sido transformado em Cristo. Gratidão é a adoração que une a igreja e nos leva a seguir. E aí vem o ponto. Nesse mesmo texto, uma igreja saudável vai ter conflitos? Sim, é óbvio, somos diferentes. Mas uma igreja saudável se separa por conta de conflitos? Uma igreja saudável vive em conflitos? Não. E é por isso que você e eu precisamos compreender que saúde de uma igreja não se mede pela presença de conflitos ou ausência. Nossa, aquela igreja de brigar muito. Jesus não está lá não. Meus queridos, Jesus veio ao mundo, o mundo está podre em pecado e ele permaneceu aqui. Não é esse o princípio. A diferença que há em uma igreja saudável é a forma como os conflitos são resolvidos. Se Cristo de fato está governando em meio às crises, problemas e oposições, a igreja permanece saudável. Porque Ele conserta, porque Ele apruma, porque Ele resolve diferenças. E esse é que é o ponto. Muitas vezes nós estamos olhando para a nossa igreja e falando assim: nossa, vive dando problema disso, vive acontecendo aquilo. Por quê? Porque há corações que não estão querendo ser regenerados. Talvez o seu, talvez o meu, ou como você mesmo falou agora há pouco, todos nós.
quando que essa igreja pode de fato amadurecer? Quando ela entender que o governo é de Cristo, não de nenhum homem aqui. Nem meu, nem de ninguém que senta aí, ou que está fora daqui hoje, ou que não veio para cá, ou que está aqui agora. Ninguém é dono dessa igreja. O Senhor Jesus que é. E enquanto isso não mudar nos nossos corações, vão haver disputas. Enquanto isso não mudar nos nossos relacionamentos, vão haver partidarismos. Ah, mas a igreja lá é assim, assim, assado. É uma igreja onde Deus está trabalhando. Como que nós podemos saber disso? Se é o Senhor Jesus quem governa, esses problemas serão resolvidos. Se não é o Senhor Jesus que governa os corações, eles só vão sendo postergados e passados para frente. Quem demonstra isso para nós? Tempo. Tempo é um dos instrumentos de Deus para revelar o coração do homem. E é por isso que nós temos que, de fato, nos submeter a Cristo. Se a palavra de Cristo está reinando, no verso 16, e é por isso que você e eu precisamos permitir que Cristo governe a palavra em nós. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. A palavra de Cristo é a ideia do Evangelho. É o que de fato Jesus deixou para nós, o que as Escrituras deixam para nós. E todo o ensino bíblico é a palavra de Cristo. Ela é acerca de Cristo, ela fala sobre o nosso Senhor. Não sei se você já percebeu, mas um dos textos mais assim, interessantes, ou que abre cabeça, que faz a gente compreender, é esse texto de Lucas 24, 44, 45, quando o próprio Senhor Jesus, depois de ressurreto, ele afirma o seguinte para os que estão ali. Fala assim: são essas as palavras que lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. O que a Bíblia fala sobre Jesus, só o Novo Testamento, não. O Novo Testamento que fala de Jesus. Jesus é Deus e ele mesmo afirma. Falavam sobre mim na lei de Moisés. O Êxodo fala sobre Jesus. O Pentateuco como um todo fala sobre Jesus, aponta para quem é Jesus. Os profetas, todos os textos proféticos apontam para a obra de redenção de Cristo em alguma proporção. E até os salmos apontam para Cristo. Como é que essa palavra deve viver em nós? Habitando. Não visite ou seja parte de às vezes. Não. É habitar. É fazer morada. Não é como opção. E olha só que interessante. Como é que essa palavra deve habitar em nós? Dá uma batida no texto ali, dá uma lida, tá tudo certo, vamos lá. Não. Ricamente. Não é superficialmente, mas é no todo e intimamente, é com profundidade. Olha a sequência que o texto aponta para nós. A palavra habita, a palavra ensina, a palavra admoesta, confronta e produz adoração. Não fui eu dessa vez, não. Tá saindo daí? Tá funcionando o microfone? Tá? Vocês me ouvem? Sim? Não ouvem. Hoje as baterias estão destruindo a gente aqui, pessoal. Vamos nesse. Vou terminar com esse. Som. Pessoal em casa, as baterias estão nos abandonando hoje aqui. Não é algo superficial. A palavra ela habita, ela ensina, ela admoesta, ela confronta. Você se sente confrontado diante das Escrituras? É porque Deus não gosta de você, né? Ao contrário, é porque Ele quer moldar o nosso coração. Mas o resultado disso é o quê? Adoração. E essa é a ponta importante. O texto termina lá no verso 16 dizendo que nós devemos nos instruir e nos aconselhar mutuamente com toda a sabedoria. E o resultado disso? Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Salmos, hinos e cânticos espirituais. De que forma? Com alegria no coração.
Por que a ênfase do culto bíblico é a palavra? Porque a palavra deve não apenas estar perto, mas ela deve habitar, nos instruindo, nos aconselhando mutuamente, um aprendendo com o outro. Para quê? Para que isso resulte em louvor a Deus, com gratidão no coração. E o texto termina dizendo: façam tudo para Cristo, a última sessão. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. E esse talvez possa ser o clímax, o ponto mais alto de todo o texto. Por quê? Porque ele fala sobre tudo o que fizerem, até vir ao culto, até amanhã cedo levantar para trabalhar, até chegar em casa agora, dar um beijo nos seus filhos, conversar com eles, dar um beijo na sua esposa, no seu esposo, dar um abraço. Tudo o que fizerem. Não é apenas no ministério, não é no culto, não é na sua liderança. É tudo o que fizerem, no seu trabalho, na forma como você conduz a família, nas suas decisões financeiras, no seu momento de lazer, fazer dando graças a Deus, fazer em nome do Senhor Jesus. Se você tiver conversas que são feitas em nome do Senhor Jesus, inutilidades farão parte delas. Pecados, maledicência, fofoca, palavrões, farão parte delas se elas forem feitas em nome de Jesus? Porque elas vão ter que refletir o caráter do Senhor que nos conduz. Se de fato a minha família, ou a construção do meu lar, ela reflete o caráter de Cristo, vai haver desavença continuamente por lá? Pode haver por alguma circunstância. Continuamente, não. Porque a Bíblia nos ensina a nos suportar e a nos perdoar em Cristo, da forma como Cristo nos perdoa, da forma como Cristo nos conduz. E esse é o porém. Se nós estamos fazendo tudo em nome do Senhor Jesus, é porque nós estamos representando Cristo debaixo da sua autoridade e para a sua glória. Que visão que é essa? Embaixadores de Cristo. É possível fazer isso sem Ele? É possível viver qualquer coisa que foi dita aqui sem Ele? É por isso que Cristo é suficiente. A palavra desse dia de hoje, teologia bíblica nessa passagem, ela é belíssima, porque ela faz completa conexão com essa ideia do Éden, porque no Éden o homem refletia Deus, mas na queda essa imagem foi o quê? Torcida, deformada. Mas em Cristo, conforme Colossenses 1,15 ensina, que é a imagem perfeita de Deus, o ser humano pode ser restaurado para receber regeneração, nova humanidade e santificação, porque essas são ações do Espírito Santo em nós. E essa nova criação é uma imagem plenamente restaurada, é aquela imagem que vai nos apontar sempre. Faltou passar aqui, né? Não, estava aqui mesmo, está certo. Essa imagem que será restaurada completamente em Cristo. Por isso, meus irmãos, as virtudes listadas aqui, elas são exatamente as virtudes vistas em Jesus. Jesus tinha compaixão? Jesus amava? Jesus era humilde? Ele tinha paciência com pessoas diferentes dele? Aliás, quem era igual a ele? E como ele tratava a todos? Jesus era alguém que tinha amor no que ele fazia? Ou que demonstrava amor com a sua vida? Então entenda, o que nós estamos falando aqui não é uma questão de moralidade ou ética. Só é possível viver sabendo que o Espírito Santo está formando Cristo em nós. Viver a prática desse texto só é possível se nós compreendermos isso. E esse é o ponto. Gálatas 4,19 é um outro texto de Paulo, onde ele vai apontar a ideia de que nós estamos sendo transformados e Cristo está sendo formado em nós. Então o propósito da redenção, meus queridos irmãos, não é apenas sermos salvos, mas é sermos conformados à imagem do Filho, Jesus Cristo. Você não está apenas sendo aceito na família de Deus, mas você está agora recebendo as roupas que o Filho mais velho, Jesus, também usa. Você agora pode cortar o seu cabelo, fazer sua barba, banhar-se nas mesmas águas que o Senhor está dando.
E é por isso que a gente pode concluir o sermão dessa noite com algumas aplicações. E eu tentei fazer poucas, mas não deu. Numa foi 7, nota 5, nota 4, essas são 8. Se reclamaram de 7, vamos para 8. É brincadeira, gente, não reclamam não. A espiritualidade cristã, ela não é medida por experiências extraordinárias, mas sim por um caráter mais parecido com o de Jesus. Pessoa que conta muita experiência, mas não tem vida com Cristo, não é o referencial. Uma igreja pode ter excelente doutrina e ainda assim fracassar se faltar misericórdia, humildade, perdão e amor. E é pior ainda, sabia? Porque pecar sabendo o que devia fazer, não é só pecar por errar, é omissão. É saber o que deveria fazer e não fazer. Não, eu sei, mas não faz. A paz na igreja, ou a paz da igreja, ela não é construída pela ausência de opiniões diferentes, mas pela submissão comum ao governo de Cristo. Se Cristo governa, as nossas opiniões, elas podem ser diferentes. Em algum momento o governo de Cristo vai nos conduzir a uma unidade. Precisamos entender isso. A centralidade da palavra não produz apenas conhecimento, gente. Ela deve produzir adoração, ela precisa produzir comunhão e ela precisa produzir transformação. Nossa, eu sei tanto, eu aprendi tanto, mas eu não consigo louvar a Deus, ou eu não expresso adoração a Deus em nada. Estar com as pessoas é um martírio, eu não consigo ver transformação, ou não há qualquer transformação em mim. Cuidado, você está intelectualmente conhecendo a palavra, mas não conhece o poder que há em Cristo por meio do Evangelho. Não há salvação. O mundo ensina que a autenticidade é ser você mesmo. Já o Evangelho ensina que verdadeira liberdade é ser transformado para refletir a Cristo. É bem diferente. Perdão, meus irmãos, não é um sentimento espontâneo. É uma decisão moldada pelo perdão que Cristo concedeu. Se eu fui perdoado e experimentei o perdão de Deus, eu posso perdoar. Os filhos, irmãos, eles aprendem muito mais observando um caráter transformado, e aqui faltou a palavra, dos seus pais, do que ouvindo discursos sobre bons valores. Se você está educando o seu filho e só fala sobre valores, mas não os vive, a hipocrisia tem reinado na sua vida familiar. Viva o Evangelho em Cristo. Seus filhos vão seguir você. Mesmo que não seja imediatamente. O testemunho da sua vida vai apontar para isso. O Espírito Santo continua formando Cristo em nós até o último dia da nossa peregrinação. Por isso, meus irmãos mais velhos aí, não há formatura na nossa vida enquanto o Senhor Jesus não nos chamar a nós a sua presença. Até lá, todos nós estamos sendo trabalhados e transformados. Por quê? Porque a nova identidade em Cristo produz relacionamentos marcados pelo amor, pela paz e pela palavra. E é por isso que nós clamamos ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Vamos orar? Esse tempo, Senhor, em que nós podemos ouvir a palavra do Senhor, a exposição das Escrituras, nos colocamos, Pai, de uma forma a clamar por Tua misericórdia. É muito difícil, ó Deus. Há muitos impedimentos nos nossos corações. Há muita fraqueza em nós ainda e há muitas dúvidas talvez reinando sobre as nossas mentes e corações. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda a vivermos o Teu Evangelho, aquilo que nós aprendemos hoje, não de forma comportamental, mas nos ajuda, Deus, nos conduza, nos dá oportunidade, Deus, e por misericórdia nos alcança trazendo transformação, para que de fato amemos ao Senhor a ponto de deixarmos de amar a nós mesmos em primeiro lugar, e a nos quebrantarmos, a de fato clamarmos por arrependimento genuíno, e a buscarmos no Senhor força, direção, paz, graça, para que vivamos uma vida que agrade ao Senhor. Uma vida, Deus, que é fruto de um relacionamento íntimo e profundo com a Sua palavra e com o Senhor da palavra, o nosso Salvador Jesus.
Obrigado por cada vida que o Senhor trouxe aqui nessa noite, ó Deus. Obrigado por nossas famílias. Que o Senhor esteja abençoando o teu povo de todas as formas. Guarda-nos, Senhor. Livra-nos do mal. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma semana firmada no Senhor. Uma semana abençoada por Ti. E dias agora pela frente, tendo a oportunidade de realmente termos transformação genuína no Senhor.